E aí galera, bem-vindos de volta. Eu sou o Carlos Emanuel, cearense, e hoje o papo é um documentário que vai virar sua cabeça sobre o futebol brasileiro. Me diz uma coisa, você acredita que a história do futebol no Brasil pode ter começado na Amazônia? Não. Em São Paulo? Não, no Rio, na floresta, com uma bola feita de borracha pelos índios Cambeba, no século XVIII. Isso não é ficção, não é teoria da conspiração, isso é o que o documentário Amazonas, o Jogo da Bola, dirigido por Chicão Fio, vai colocar na sua frente. E olha, depois que eu assisti, eu não consigo mais falar de futebol do mesmo jeito. Fica até o final, que vale muito a pena. Não tem muita visualização no YouTube, mas eu vou botar o link aqui para você ver. Solta a vinheta. Antes de mergulhar no conteúdo, eu vou te apresentar o time por trás deste trabalho, porque respeito é fundamental. Amazonas, o Jogo da Bola, é um documentário brasileiro produzido no estado da Amazonas em formato HD com 80 minutos de duração na modalidade cor. A produtora é a Amazon Filme. O filme foi rodado em 2014 e lançado oficialmente em 2015. A direção é de Chicão Fio, nome artístico de Francisco Filho, um cineasta amazonense que passou anos em pesquisa bibliográfica, iconográfica e fílmica para construir esse projeto. Isso não é um trabalho feito de qualquer jeito não. A produção executiva ficou nas mãos de Reginaldo Gomes, que acumulou também a função de fotógrafo, ou seja, foi o olho atrás da câmera. A direção de arte foi conduzida por Oscar Ramos, artista plástico e curador amazonense, responsável pela identidade visual do filme. O som foi feito por Mário Ribeiro e a câmera foi assistida por Jander Silva e a direção assistente ficou com Augusto Gomes. Em 2016 o filme foi premiado com o título de melhor documentário no Festival Internacional Arte e Tour em Portugal. Além disso, foi exibido no Canal Brasil, no Fest Cine Amazônia e no Festival Cinefute. É muito importante para a nossa cinematografia brasileira e futebolística. Porque todo mundo aprendeu na escola que Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil em 1895, chegando de navio em São Paulo com 2 bolas na mala. E essa história oficial tá certa? Mas o que Chicão Fio vai te mostrar começa muito antes disso. Lá no século XVIII, o explorador e cientista francês Charles-Marie de la Condamine fez uma expedição descendo o rio Amazonas. Quando chegou à região da cidade de Tefe, no Amazonas, os índios Cambeba o convidaram para assistir um jogo. Ele ficou fascinado, não pelo jogo em si, mas pelo material da bola. Era uma bola de borracha, que pulava, que desafiava a lei da gravidade. Le Condamine registrou isso no seu livro. Os índios fabricam bolas ocas que se achatam quando apertadas, mas voltam à sua forma original. E sabe o que aconteceu depois? Essa borracha chegou à Europa. A bola de trapo europeia, que mal saía do chão, ganhou uma bexiga de borracha. E a partir daí o futebol moderno pôde existir do jeito que a gente conhece, com aquele kick, aquela leveza. O filme defende que sem a borracha amazônica, o futebol de regras inglesas não seria possível. Manaus, no final do século XIX, foi a primeira cidade do Brasil a receber o futebol inglês, antes de São Paulo. E tudo isso está documentado no filme, com fontes históricas, depoimentos e imagens de arquivo raras. O documentário é uma jornada cronológica. Começa lá no século XVIII com os Cambeba,
e foi avançando no tempo como se fosse uma linha do tempo viva no futebol amazônico. A gente passa pelos times de origem inglesa em Manaus, pela fundação de clubes históricos como o Nacional, o Princesa do Solimões e o Rio Negro, time que tem inclusive a primeira torcida organizada gay do Brasil, a famosa Galo Negro, fundada nos anos 80. O filme traz histórias de craques regionais, Irmãos Piola, o técnico Amadeu Teixeira, fundador do América de Manaus. Tem um trecho emocionante no documentário sobre o Parque Amazonense, o estádio histórico, que foi demolido e virou um distrito policial. É uma metáfora cruel de como Manaus trata sua própria memória. Depois vem o Vivaldão, com a passagem da seleção de 70. E o filme fecha o tempo contemporâneo com a construção da Arena Amazônia, que sediou os Jogos da Copa de 14, entre eles um jogo com a seleção de Portugal ali, na época com Cristiano Ronaldo. Tem também um capítulo especial sobre o Peladão, o maior campeonato amador de futebol criado em 1972, com mais de 1.000 equipes, eleição de rainha e regras próprias da floresta. Se chover muito e tiver risco de raio, o jogo não acontece. Se a equipe não tiver uma rainha bonita, perde pontos. É o único do mundo. E termina com um símbolo poderoso, um campeonato de pênaltis entre povos indígenas, quase um retorno às origens, ao ponto zero da história que o filme conta. Agora vamos ser honestos com vocês como sempre, porque respeitar um trabalho é também olhar para ele com seriedade. O que funciona muito bem nesse documentário é a pesquisa. Chicão Fio passou anos levantando fontes bibliográficas, iconográficas e fílmicas. O resultado é um material raro, com depoimentos de personalidades do esporte amazonense, historiadores, jornalistas, dirigentes que, sem esse filme, poderiam se perder no tempo. Esse é o papel fundamental do cinema documental: guardar a memória que o tempo quer apagar. A defesa pela criação do Museu do Futebol Amazonense, que o filme levanta, é importantíssima e necessária. O documentário pode ser uma ferramenta de pressão sobre o poder público e a iniciativa privada. Mas, e tem um mais. Em alguns momentos o filme peca pelo excesso de datas sem soluções visuais criativas. Fica um pouco didático demais. Uma lista de anos e fatos sem aquela dinâmica que prende o espectador. E a passagem onde o tom é pouco grandiloquente, como se o Amazonas fosse uma potência absoluta do futebol, quando a crítica especializada aponta que os títulos conquistados são regionais e que o Estado nunca teve um clube de relevância nacional consistentes. Seria honesto admitir esse limite dentro da própria narrativa. Mas nenhum desses pontos apaga o que esse documentário representa: um ato de amor à memória amazônica, um gesto cultural de resistência. E por isso ele merece ser visto, discutido e também muito divulgado. Como cearense, esse documentário me bate de um jeito muito específico, porque a gente no Nordeste também vive essa sensação de estar à margem da narrativa oficial do futebol brasileiro. A bola no Brasil não tem endereço. Rio de Janeiro e São Paulo. E tudo que vem de fora desse eixo precisa gritar mais alto para ser ouvido. O que Chicão Fio fez com o futebol do Amazonas é o que precisamos fazer com o que cada estado desse país. Recontar a história do ponto de vista em quem viveu, de quem construiu, de quem amou o esporte, sem aparecer nas manchetes nacionais. E aquela imagem da bola de borracha do Cambeba pulando na floresta, isso é pura poesia. Antes do Pelé, antes do Garrincha, antes de tudo, tinha um índio no Amazonas chutando uma bola de borracha. Isso é nosso, é o Brasil, é a América do Sul. Amazonas, o jogo da bola, está disponível no YouTube e eu deixo o link na descrição desse vídeo. São 80 minutos que vão te fazer ver o futebol com outros olhos. Vai lá e assiste. Se você também gostou desse episódio, deixa o like. Ajude demais o canal, comenta lá embaixo. Você sabia o que o Amazonas tinha essa história de futebol? Eu quero muito ler esse comentário, mandar um abraço para minha amiga Carol, torcedora do Amazonas, né? É uma profissional
muito importante que eu conheci num grupo de futebol da Série B e que está lá no Amazonas e que a gente tem essa amizade que a gente conquistou aí através das redes sociais. Eu deixo meu abraço para ela, torcedora do Amazonas. Esse documentário também, esse canal aqui também com esse vídeo é para você, Carol. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Toda semana tem cinema, esporte, cultura brasileira e muito papo honesto aqui com você. Eu sou Carlos Emanuel, cearense. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima.